Perfeito. Professor Marcos, voltando um pouco para a ciência, processos naturais não guiados, eles conseguem criar algo com tamanha complexidade? Essa é uma questão que a gente, à luz da ciência, não tem dúvida. A gente percebe que o acaso tem um poder limitado. Eu falo no meu livro Fomos Planejados, que fomos calcular esse limite. O que o acaso poderia fazer? E os estatísticos, matemáticos, físicos avaliaram e calcularam o que nós chamamos hoje de recursos probabilísticos do universo. Eu acho que, às vezes, é bom a gente fazer as contas. E fomos fazer as contas. E percebemos que, por exemplo, se você pega todos os átomos do universo e dá a eles o tempo todo que o universo imagina-se que tenha, 13,8 bilhões de anos, e faz com que todos esses átomos conspirem para um único evento, você pode calcular o que eles chamam de recursos probabilísticos do universo. E a gente descobriu que esses recursos probabilísticos não daria nem sequer para escrever a primeira fase de Shakespeare. Ser ou não ser, eis a questão. Muito menos para estruturar uma única proteína de 50 aminoácidos. Naquele livro Undeniable, o Douglas X faz essa conta, inclusive. E nós somos feitos por mais de 5 milhões de diferentes proteínas, contando todos os processos de diversificação. Para você ter uma célula, você precisa de, no mínimo, fizemos as contas, 250 genes, que expressariam, no mínimo, 250 proteínas. Mas é pior ainda, porque você tem o splicing alternativo, você tem o overlapping genético, todas as estruturas de você embaralhar essa informação genética. E toda essa informação levaria, no mínimo, 1.100, 1.200 proteínas. Então, nós fizemos as contas. O acaso não tem poder para criar sequer uma única proteína. Não tem poder para sequer ajustar uma das 26 constantes universais. Que nós sabemos que você, se mudar essas constantes universais, uma casinha que for depois da vírgula, 40 casas depois da vírgula, o universo ardendo se desfaz. Ah, mas, professor, tem um multiverso. Tem, no Homem-Aranha. Né? Você assistiu também, né? Bem legal. Também eu não, gostei. Não assisti, não. Nunca tive paciência para super-herói. Não assistiu? Vocês estão perdendo. Eu que eu tenho filhos, né? A Nina e o Nicolas, né, linda? A gente foi lá assistir. Achei bacana até. Mas lá tem, mas o multiverso é uma tentativa de fugir novamente da conta. A gente fala assim, olha, nesse universo aqui ele é sortudo demais, porque existem infinitos universos. Mas não dá para fugir da conta, porque a conta tem que ser feita nesse universo. O que a gente descobriu? Que o universo é sortudo demais para ter essa sorte sortuda pelo acaso. A gente tem que calcular no nosso universo. A gente fez as contas. É por isso que agora eu estou na escola de engenharia, viu, Pondé? Os engenheiros que não são convidados para o jantar, né? São, claro. E aí, quando você faz as contas não fecham, as contas não batem, viu, Carlos? O acaso não tem poder. Ele sequer para criar uma proteína, sequer para ajustar uma constante universal, sequer para estabelecer esse universo magnífico que existe, com coisas que o acaso não faria. Por exemplo, cadê o pena firme aqui, o Rodrigão? Olha lá, a beleza não faz sentido à luz de Darwin. A gente devia ser tudo feio, né? Porque feio assusta predador. Não é verdade? A fala e o raciocínio do ser humano não faz sentido. A gente fala. Os chimpanzés nunca falarão, porque eles não têm um chip de fala. Que aquele 1% de diferença não seria suficiente. A gente tem um chip de fala, uma região de neurônios específicos que a gente fala. E não dá, é muito mais. E aí esse chip de fala que a gente fala, o acaso não teria chance de fazer. A gente compõe melodias, a gente compõe sinfonias, nós somos seres especiais. Só nós sorrimos, só nós choramos, só nós falamos. O chimpanzé nunca falou uma sequer palavra, nem papai, nem mamãe, muito menos banana. Que pelo menos banana ele devia falar, né? Eu tenho um amigo, Pondé, que foi para os Estados Unidos e falou que tinha aprendido inglês. Eu falei, aprendeu, cara? Aprendi. Quanto? Ele falou, uma única palavra. Eu falei, qual? Beer. Só bebeu o tempo todo. Ele falou assim, com essa eu me viro. Olha, pela lógica do beer do chimpanzé,
Chimpanzé devia falar banana. Mas, gente, pode colocar chimpanzé para tentar falar banana, pode ficar testando por 2 eternidades, ele nunca falará banana. Por quê? Porque nós temos um chip de fala que foi estabelecido. Você aprendeu a falar com a sua mãe, lógico. Pondé, você também aprendeu a falar com a sua mãe, porque se a gente tivesse aprendido a falar com o nosso pai, seria uma desgraça. A gente seria assim, não, sim, pois é. Já pensou, toda essa erudição de fala que o Pondé tem, ele aprendeu com a mãe dele, com certeza. Agora, quem foi a primeira mãe que ensinou a sua filha a falar, ou seu filho a falar, se ela não teve uma mãe que falava? A gente tem que aprender a falar até 4, 5 anos, depois a gente não consegue mais falar. Muitas crianças já foram encontradas, enclausuradas, já na adolescência, na juventude, e nunca mais aprenderam a falar. Como que nós aprendemos a falar, então? Absurdamente impossível isso. É impossível, vezes impossível, vezes impossível, vezes impossível, N vezes impossível, de que esse universo tenha sido feito por acaso.